No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? É a pergunta que faz o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ao livro de Provérbios, proverbista, Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur. Cada dia que passa a gente vai estudando um pouco mais, vai conhecendo um pouco mais dessas maravilhas. Bom, o texto que eu estou dizendo aqui está em Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responde-me, se é que o sabes. Olha que interessante, que pergunta bacana. E aí os defensores da doutrina da Trindade usam isso aqui para dizer, olha aqui, pastor, a Trindade está lá em cima, olha aqui, Deus já está falando do Velho Testamento, Provérbios. E aqui a pergunta é, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho? E responde-me se o sabes, pergunta o proverbista. Então, meus amados irmãos, Trindade eu falo para você que eu não vejo nesse texto aqui. Se você falar que tem 3 aqui, eu vou dizer para você que é uma mentira sua. E não é isso que está falando. Aqui você vai ver o nome, você vai encontrar no máximo dois personagens aqui, e assim mesmo estão ocultos aqui. Veja bem, não é disso que está falando aqui. É que quem crê na Trindade vai encontrar a Trindade em tudo. Mas se você, o teólogo, o estudioso, aquele que conhece um pouco dos idiomas originais, de toda a estrutura que desenvolve um texto, que você tem que considerar o contexto cultural, a época, estamos falando de milhares de anos, não existia essa cultura ocidental, esse cristianismo trinitariano tão, no meio, não misturava-se tanto o santo com o profano, como acontece hoje, que a gente já não sabe nem para que lado vai, nem para que lado olha, é ou não é? Não é verdade? Olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Nós estamos escrevendo, parei um pouquinho de escrever o 2º volume do nosso livro, é muito importante, se a gente conseguisse publicar, e tem um capítulo que a gente dedica falando sobre esse assunto aqui. Estava lendo esses dias, relendo, eu coloco umas palavras aqui do grande escritor, de um grande homem, um dos grandes teólogos, o próprio teólogo, John Wesley, um grande pregador, todo mundo conhece um pouquinho aí os textos famosos, as preciosidades de John Wesley. Ele se debruçou falando sobre esse assunto. E a gente pesquisa, ele pesquisou, tem um livro que fala sobre isso, e que foi base das nossas consultas para escrever, Parei ainda, preciso continuar escrevendo. Ele pega esse capítulo 30 aqui de Provérbios e ele faz um desenho. Ele desenha para você que crê na Trindade. Consulta o estudo do irmão. Tony Souza não é ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Mas e John Wesley? Esse você conhece, esse você reverencia. Pois é, pega o texto dele. Ele diz, quem subiu ao céu ou desceu, mesmo provérbio ele começa a explicar, ele explica esse versículo, essa passagem, ele desenha esse versículo, e eu vou desenhar para você que acompanha o Minuto da Unicidade aqui, vou desenhar para você, depois você me diz se tem Trindade. Ouça o que diz John Wesley, ele cita o versículo, quem subiu ao céu, quem juntou o vento dos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todos os confins da terra, qual é o seu nome e o nome de seu filho, se você pode dizer. Aí ele diz, quem? Na primeira pergunta, quem subiu ao céu? Quem? Aí ele escreve, que mero homem? Diz ele, nem o mesmo. Ele já está desenhando para você. Ascensionado, ou seja, que subiu, para entender a mente de Deus que mora lá. Aí ele explica. Olha como é que ele está explicando.
Aí tá lá, desceu. Ó, quem subiu ao céu, né? Quem foi lá e desceu, ou seja, desceu para ensinar aos homens abaixo o que ele havia aprendido lá em cima. Ninguém pode conhecer e ensinar plenamente essas coisas, a menos que tenha estado no céu e enviado dali para a terra para esse fim, diz John Wesley. Nos punhos, né? Ou seja, para segurá-los ou deixá-los sair a seu gosto. E ninguém, a não ser aquele que criou e governa todas as criaturas, pode conhecer e ensinar essas coisas. Aí ele diz, as águas que estão em cima das nuvens e as que estão embaixo, o mar que Deus guarda como se fosse dentro de portas, e a água que ele derrama nas entranhas da terra. A terra, aí ele diz, a terra inteira, de um extremo ao outro que Deus sustenta no ar pela palavra do seu poder. Aí é que entra o detalhe do diga o nome do seu filho, diga o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes. Veja bem o que ele diz aqui. No final do desenho dele, do versículo, ele diz, se. Aí ele diz, se você pensa que existe alguém que pode fazer essas coisas, produza seu nome. Ou se ele tiver morto, o nome de qualquer de sua posteridade. Você entendeu que não está falando aqui de divindade, Ele diz, quem? Se você conhece alguém que foi lá em cima e conversou com Deus e pegou conhecimento com ele, sabedoria com ele e tal, então você me diz, já que você conhece alguém que pode fazer tudo que Deus faz, diz o nome dele e o nome do seu filho. Diga o nome dele, ou se ele tiver já morrido, se essa pessoa já foi embora, se você conhecer alguém que fez, conheço, mas morreu. Mas ele tem que ter um descendente, alguém da família, para poder explicar. E aí no livro nós começamos a entender toda essa construção, você está me entendendo? Como John Wesley pesquisou, aí você vai nas referências, né? Nas referências de John Wesley, você pesquisa um pouco mais, você vai saber de onde ele tirou essa informação, porque ele desenhou o versículo para você. E é aquilo que eu falei, eu não sou ninguém na fila do pão, mas John Wesley. E o cara tá falando aqui, não tem nada de trindade aqui, é uma questão cultural. Você não pode fugir do contexto histórico-cultural, para você entender o que está sendo falado. Só que as pessoas não, eu li, já interpretei, já está aqui, está desenhado, está aqui para você, tem trindade. Pelo amor de Deus, não tem trindade no texto. No máximo, se você for, né, na questão superficial, vendo que tem que mergulhar um pouquinho mais, se dá um trabalho um pouco mais. É por isso que, se Deus nos ajudar, a gente consiga aqui a publicar o segundo volume, que vai trazer informações preciosas. Você vê que a gente não está aqui brincando, a gente não está aqui escrevendo, né? Conheço pessoas que escrevem um livro em 2 dias. Em uma semana o cara escreveu um. Em um ano o cara escreveu 20 livros. Amém. Beleza, tranquilo. E você lê 5 livros e às vezes você não entende um. Então, assim, é necessário ter um cuidado, um zelo para levantar informações, porque um livro é um documento, ele fica escrito para sempre. Há quanto tempo que John Wesley foi? Estão esse texto, essa referência, nos dá base para a gente entender. E aí a gente vai pesquisando um pouco mais, a leitura é muito importante, porque, como disse ontem para uma pessoa, eu disse ontem que Eliseu, quando chegou Eliseu, o profeta, o sucessor de Elias, fez mais milagre que Elias, disse que iria a porção dobrada, fez. Eu estava falando com uma pessoa ontem que na verdade, eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Quando aquela mulher chegou angustiada lá, chorando, que Geazi foi correndo para tirar ela, levantando. Não deixa, que o coração dela está angustiado, porém Deus não me revelou o que acontece. Deus não quis me revelar o que está acontecendo. Então, assim, nem tudo vem a iluminação do céu, porque já tem material aí, já tem pesquisa para você fazer, já tem material vasto à disposição, que você precisa filtrar, que você precisa peneirar, que você precisa começar a separar cada coisa, pegar aqui, o que a palavra fala, você vai, para escrever um documento, por exemplo, um livro é um documento, para você escrever algo, você tem que pegar o que já tem, e em cima dele você, claro, passar a informação, a revelação que Deus está te dando, você está entendendo?
O proverbista está falando sobre isso, não está falando sobre trindade aqui, e daqui você vê algo simples, mas que as pessoas fazem, um malabarismo. Se tem 3, então por que está falando de 2 aqui? O provérbio esqueceu do outro, né? E aí não é disso que está falando, definitivamente não. Se você puder ajudar na manutenção desse programa, desse trabalho diário aqui, por favor, ajude-nos. Na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, você que ouve pelo YouTube, tem o Pix, que é o meu número pessoal do WhatsApp. Você pode saber se sou eu mesmo. Fala aí, Tony, para ver se é você mesmo, tá lá. Liga aí, manda uma contribuição, se você puder, para que a gente possa conseguir seguir à frente, para tornar esse trabalho, diante de toda a perseguição que falar dessas coisas na internet, perseguição de trinitariano, ameaças que a gente recebe. Por que você prega esse lixo? Para com isso, ninguém está te dando ouvido, ninguém valoriza o que você faz. E, enfim, né? O diabo afronta, a gente sabe disso, e a gente pede que Deus renove a nossa sorte, que a gente continue aí compartilhando com você, porque não quero guardar nada para mim. O dia que Deus me retirar da terra, você vai ter lá no YouTube informações, você vai ter livro, se Deus permitir, para que nós possamos seguir com a mensagem, seguir sem morrer, e você ser um transmissor, um retransmissor desta mensagem. Que Deus abençoe você. Ore por nós. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.